Muito bem, galera. Vamos aqui para a nossa aula de correções, tá certo? Então, as atividades que eu passei ontem foram essas daqui, ó, tá bom? Então, vamos aqui para nossas correções. Então, a primeira questão vai dizer assim, ó, uma partícula se movimenta retilinamente obedecendo à função horária das posições. Ele dá aqui, essa função horária. Tudo no SI. Então, ele pergunta o seguinte, ó. Ele pergunta se o movimento da partícula é progressivo ou retrógrado, certo? Então, galera, a primeira coisa que você tem que saber é o que significa esta equação e as grandezas envolvidas nela, tá bom? Então, recapitulando, ó, se você não está dominando legal o que eu vou recapitular agora, volte para a aula anterior, recapitule esses conceitos para voltar para esses exercícios, tá bom? Quando eu tenho a equação S igual a 2 mais 6 vezes t, o que é que significa isso? Você tem que lembrar da nossa equação ou função de base, que é o S, né? S0 mais V0 t, ok? Você tem que lembrar disso aqui. Você tem que estar dominando perfeitamente esta equação, que eu até falei, equação do sorvete. Aqui você tem que notar que o seguinte, ao olhar para essa equação, você vai notar que o V0, que o S0, né, é 2 e que o V é 6. Toda vida é assim, tá bom? Se você não domina isso, volte para os exercícios anteriores para continuar esta aula. Então, daqui, se você fosse retirar, você diria que o S inicial é o quê? 2 metros. Que a velocidade é o quê? 6 metros por segundo. Professor, de onde é que sai esse metro aqui e esse metro por segundo? É porque as unidades estão no SI. Lembra lá? Aquela tabela do SI, Sistema Internacional de Unidade, com 7 unidades que vimos no começo do ano? Pois bem, onde o espaço é dado em metro e a velocidade em metro por segundo, ó, uma coisa vai puxando a outra. Por isso que é importante você dominar um conteúdo, passar para o próximo e assim por diante. Pois bem, sabendo disso, o que significa isso aqui? Olha, galera, isso aqui significa o seguinte, que se você tiver, por exemplo, aqui, ó, um objeto aqui se movendo nessa reta, que eu vou representar aqui para o lado positivo, significa que o móvel, né, eu vou colocar aqui uma bolinha, ó, significa que esse móvel aqui, ó, ele está se movendo para lá, certo? Com uma velocidade de 6 metros por segundo. Significa que na hora que eu começar a contar, certo? Ele vai sair do 2. Tá aqui, ó. O que é que significa esse 2? Significa isso, ó. Eu quero que você entenda o significado. Eu sei que você sabe pegar um valor, deixa jogar no gráfico e pronto. Mas eu quero que você entenda o significado. O que é que significa S igual a 2? Significa que ele vai sair do 2, certo? Que na hora que você soltar o cronômetro, ele vai disparar daqui para frente, né? Então, aqui tem um 0, aqui tem um 1, aqui tem um 2, tem um 3, o 4, o 5, e assim sucessivamente. Então, significa isso, que ele vai sair a partir do 2. Como eu sei que deve ter alguém que é bem curioso, deve estar perguntando, professor, e se eu tivesse uma bolinha que tivesse saindo aqui do 0, né? Se eu tivesse uma bolinha que tivesse saindo do 0,
Se eu tivesse uma bolinha, tivesse saindo aqui do zero, né? Professor, como é que seria a função dessa bolinha que está saindo aqui do zero? Com a mesma velocidade, professor, como é que seria? Né? Um V igual a 6 metros por segundo. Como é que seria? Pronto. Essa equação agora seria assim, ó. S, da onde é o início? 0 mais 6, T. Certo? Então, S, ó, coloco só assim, 6T. Então, quando vier o primeiro termo faltando, você já sabe, é porque ele está partindo da função zero, né? Ou da posição zero, tá bom? Então, esse primeiro termo significa de onde o meu móvel está partindo, certo? De onde o móvel está partindo. Beleza. Entendido isso, nós vamos para a questão. Veja que o meu 6 aqui ele é positivo, porque o 6 ele pode ser positivo ou pode ser negativo, certo? Você sabe bem disso. Então, quando o 6 é positivo, o movimento ele é classificado como progressivo, certo? Então, esse movimento aqui, ele é classificado como progressivo, certo? Por que ele é progressivo? Pois, ó, o V é maior do que zero, certo? V é maior do que zero, beleza? Professor, se fosse um movimento retrógrado, como é que seria? O movimento retrógrado, para esta mesma equação, sabe como é que seria? Né? Vou representar aqui o movimento retrógrado para essa mesma equação. Essa equação aqui, ó, agora ela ia ficar, sabe como? Essa equação ali, ela ia ficar assim, ó. S seria 2 menos 6T. O que significa isso? O que significa isso? Significa agora que em uma reta orientada para o sentido positivo, certo? A minha bolinha aqui no 2, ó, né? Minha bolinha aqui no 2, ela em vez de ir para lá, ela estaria voltando para cá, ó, com esta velocidade aqui de 6. Então, o 6 negativo significa isso, tá certo? Que a bolinha vai estar se movendo no contrário, né? Aqui seria o quê? O 2. Aqui seria, né, o 1 e aqui seria o 0. Ou seja, ela estaria voltando, né? Vendo? Tá bom? Então, entenda. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. E eu sei desses dados aqui. Então, isso aqui é só recapitulação. Recapitulado isso, você olha para a questão. Agora vamos para a questão. Aí você olha, como aqui é positivo, maior que zero, né? V maior que zero, então é progressivo. Segundo, esboce o gráfico. S versus T. Como é que eu faço esse gráfico? S versus T. Eu já sei de onde meu gráfico vai sair. Ó. Por isso que é importante você dominar esse primeiro conhecimento, né? É importante você dominar, né, esse primeiro conteúdo, né? Você já sabe de onde o seu móvel vai partir, né? De onde o seu móvel vai partir. E agora é só você fazer o quê? É só você traçar o gráfico, né? Traçar o gráfico. Pronto. Vou traçar aqui o gráfico. Como eu já disse ontem para vocês, ó, aqui é o espaço dado em metro e aqui é o tempo dado em segundo. E aqui é o zero, certo? Então, o que que acontece? Meu móvel vai sair de onde, ó? Do 2, está aqui, ó.
O início, ele vai partir de onde? Do 2. Ok? Professor, ele vai sair do 2. E aí depois, professor, ele vai para onde? Pronto. Você precisa só de um segundo valor, né? Você precisa só de um segundo valor. Qual é o segundo valor que eu preciso? Você atribui o valor que você queira, né? E lembrando o seguinte, né? Que você atribui valores à sua função e ela vai mudando. Por isso que é importante. Se você não está sabendo o que é o S0, o que é V0, volte lá e faça, porque senão não dá para ir para frente, né? O que atribui valores? Você pega, né? Você pega, vou fazer aqui no cantinho, ó. Você pega a sua função ali, ó, 2 mais 6t, e vai atribuindo valores. O primeiro ponto sempre você tem. O primeiro ponto você tem o S é 2 quando o tempo é 0, né? Então, sempre ele vai sair dessa posiçãozinha aqui. Quer convencer? Eu vou convencer você disso. Ó. Eu estou dizendo que o espaço é 2 quando o tempo é 0. Você quer provar isso? Não precisa. É só a primeira vez, só para lhe demonstrar que sempre ele sai desse início aqui, ó. Certo? E o que significa? Significa que o tempo é 0. 2 mais 6 vezes 0. Vamos lá. Ó. 6 vezes nada é nada. Mas aí vai sobrar só o 2. Então, você está dizendo, ó, quando o tempo for 0, quanto é aqui? Ó, quanto é aqui? 2. Agora, você precisa de um segundo valor. Lembrando que uma função do primeiro grau só precisa de um ponto inicial e um ponto final para traçar um gráfico, né? Eu vou atribuir, pessoal, o outro tempo, eu vou colocar aqui um tempo, 2, certo? Agora eu quero, quando o tempo for 2 segundos, onde é que meu móvel vai estar? Que é para mim achar o outro pedaço aqui, né? Porque aqui a reta vai para cá, a reta vai assim, ó, certo? Mas eu quero achar qual é o outro pedaço. Então eu estou dizendo que é 2. Professor, eu posso colocar 1, 4? Pode, certo? Só variar o tempo. Aí você vem aqui, ó, S é igual a 2, ó, não muda. 6 não muda. E o tempo agora é quanto? 2. Ó, vai ser o quê? Ó? 2 mais 12. 2 vezes 6, 12, né? 2 mais 12 dá o quê? 14. Então, ele está me dizendo o quê? Ó? Que no tempo 2, ele vai estar onde? No 14. Então, eu vou aqui, volto aqui para o meu gráfico e digo, ó, tempo 1, estou pulando de 2 em 2. Por isso que eu coloquei o papel quadriculado. Tempo 2, tempo 3. Ah, professor, estou no caderno. Sim, o caderno tem as linhas assim, aí você usa, tá bom? Então, estou dizendo que quando o tempo for 2, ó, quando o tempo for 2, ele vai estar onde? Ó, eu vou chamar aqui de 14. Ó. Quando o tempo for 2, ele vai estar na posição 14. Ó. Aí você liga esta reta, esses dois pontos. Ó. Vendo? Então, quando o tempo for 2, ele vai estar no 14. Tá aí, ó. Ok? É só assim, eu só preciso do valor inicial. O valor inicial sempre você vai ter, vem da equação. Porque o valor inicial ele é me dado quando o tempo é 0. Não precisa ficar provando, né? Mas é só você, se você tiver alguma dúvida, coloque, né? Tá bom? E agora aqui, ó. Certo? Pronto, ó. Tracei o gráfico, só preciso de um ponto final e um ponto inicial. Se eu quisesse colocar um, né, também daria certo. Ó. Sempre vai ser uma reta crescente. Por que é crescente? Porque é progressivo. A questão de número 2, ele pede o gráfico V vezes T e A vezes T. Ok? Então, ele pede os dois gráficos, né? Dois gráficos. Então, nós vamos colocar aqui, eu vou logo fazer as duas retas. Então, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter o gráfico
para aceleração e o gráfico para a velocidade. Tá certo? Vou ter dois gráficos. Vamos lá. Vejam aí, ó, que eu faço com a régua bem direitinho. Ó. Porque se não tiver organizado, a pessoa não entende. Então, o primeiro gráfico é o quê? V versus T. O T é sempre embaixo. Ó. O segundo gráfico, A, unidade, né? Versus T. Ó. O T sempre é embaixo. Tá bom? E, como vocês já sabem, todo gráfico começa no zero, né? Aqui o encontro é o zero. Tá bom? Então, você vai, ó. Veja que a velocidade ela é a mesma. A velocidade ela não muda. Tá certo? Ó, da minha equação, aqui, ó, quanto é o meu V? É 6, ó. Certo? Então, o meu V não muda. Então, é o equivalente você dizer o seguinte, ó. Quando o tempo for 1, né? Que eu vou chamar de 2, 4, 6. Vou mudar de 2 em 2. 2, 4, 6. Então, você está dizendo isso, ó, que quando o tempo for 1, a velocidade é 6. Quando o tempo for 2, a velocidade é 6. Quando o tempo for 3, a velocidade também é 6. O que comprova o movimento ser constante. Ó. Então, é uma reta. Então, ontem nós vimos isso na aula. Se o movimento é progressivo, você tem um gráfico de velocidade do lado positivo. Se ele é negativo, do lado negativo. Do lado negativo, né? Se o V é negativo, é para baixo. E sempre é uma reta paralela ao eixo do tempo. O V versus T. Aqui sempre é para cima ou para baixo, né? Crescente ou decrescente. E a aceleração, o meu movimento não tem aceleração. Quando nós não temos aceleração, aonde é que fica? Né? Aqui no zero. Onde é o zero? Aqui, ó. Então, no meu movimento todinho, quanto é a aceleração? Zero. Tá bom? Minha aceleração é zero. É zero. Ok? Zerou. Eu ia dizer era zerou. Então, tá aí, ó. Primeira questão, ó. Recapitulei, né? E a primeira questão é só isso aqui, ó. Progressivo, porque o V é maior do que zero. Tá bom? Ele vai sair aqui do início, né? Vai sair aqui do início, né? Quando o tempo é zero. E vai sair e vai chegar aqui, ó. O V é acima, né? Que é esse valorzinho aqui, ó. 6. Se fosse 4, seria aqui, ó. E a aceleração não tem. Tá bom? Ah, galera, só lembrando, ó, que eu preciso entender como é que eu traço essas coordenadas desse ponto. Você sabe que é um valor no eixo representado pelo T e um valor representado no eixo representado aqui pelo eixo S, né? Igual quando eu tinha lá, que é traçar um gráfico, né? Recapitular aqui novamente, pode ter alguém em dúvida. Ó. Quando eu traço um ponto desse, é igual eu dizer assim para você, ó. No gráfico abaixo, y versus x, trace o ponto 2 e 3. Pronto. Aí o que você vai fazer? Você, lá na matemática, você conta assim, né? Aqui você sabe que é o x e aqui você sabe que é o y. Aqui é o 1, aqui é o 2. Pronto, achei o 2. Agora o 3, ó. 1, 2, 3. Aqui é o 3. Aí você fazia isso, né? Tá aqui o ponto, ó. É? Então, 2 e 3. Um ponto aqui, o que é que significa esse ponto aqui, ó? Significa que o par ordenado desse ponto significa o quê, ó? Significa 0 e 2. Ou seja, o tempo é 0, o espaço é 2. O que é que significa isso aqui? Esse ponto aqui, ó, significa o quê? Que o tempo é 2 e o S é 14. Você tem que lembrar de par ordenado de gráfico.
Certo? O que nós estamos fazendo aqui são gráficos do movimento, do movimento uniforme, que nada mais é a função do primeiro grau. Vamos lá. Então tá aí, ó. Primeira questão. Primeira questão é só isso aqui, ó. Isso aqui de lado é só borrão, é só relembrando os conceitos. Próxima questão. Um carro movimenta-se sobre uma trajetória descrita por esta função. Ele pede qual a posição inicial e a velocidade do carro. O que eu faço? Vou até aumentar aqui mais. Ó. Aumentar aqui, dar um zoom, para você ver bem legal. Ó. Coloca a equação do sorvete embaixo. Sorvete. Então, daqui você vê que quem é o S0? 2 metros. Quem é o V0? Quem é o V, né? V0 não. Quem é o V? 6 metros por segundo. Porque você está vendo aqui. Ó. Pronto. Com a posição do carro no instante 10 segundos, ele está dizendo, ó, quem é esse S quando este tempo aqui mudar? Você pega lá a função, 2 mais 6t. Ele está perguntando isso. Ó, quem é o S quando o t for 10? 2 mais 6 vezes 10, que é igual a 2 mais 6 vezes 10, 60. 2 mais 60, 62 metros. Então, quando o tempo for 2, ele vai estar na posição 62. É isso aqui, ó. Ele está saindo, ó, coloquei até o desenho, ó. Ele está saindo do 20, né, do 2, né, que é um 2. Está saindo do 2 no tempo 0. Quando, né, quando o S for 62, né, o tempo vai ser 10. Na questão C, ele pede o inverso. Ó. Quem é o espaço, quem é o tempo, quem é esse tempo quando ele estiver aqui, no 92. Aí você vai pegar a mesma função de novo, ó, mesma função. S é igual a 2 mais 6t. O que ele está pedindo agora? Ele está dizendo, ó, quando S for 92, quanto é esse t aqui? É isso que ele está pedindo. 92, esse 2 está positivo, vem para o outro lado da igualdade, né, negativo, ó, dá 90, que é igual a 6. Vamos colocar as variáveis para o primeiro membro, como todos os dois são positivos, então não precisa fazer aquele negócio de multiplicar por menos 1, porque os dois são positivos. Isola o t, que é a variável que nós estamos procurando, e você divide 90 por 6, você sabe que dá 15 segundos. Então, no espaço 92, ele vai levar daqui para cá, ele vai levar o quê? 15 segundos. Estão vendo o que significa? Então, resposta da C, 15 segundos. É só substituir o S. Veja que aqui ele pede para substituir o T e aqui ele pede para substituir o S. Na questão D, né, ele pede construa o gráfico. Construa o gráfico de S no intervalo de 0 a 10 e construa o gráfico de velocidade, aqui é o gráfico de posição, porque faltou o número, no intervalo de 0 a 10. Ou seja, você vai pegar a função, ó, e vai colocar aqui no lugar do T 10, ó. 6 vezes 10. S vai ser igual a 2 mais 6 vezes 10, 60, né? Ou seja, aqui vai dar 62 metros. Que foi o que nós acabamos de fazer no item. Ó. Ali, ó. Certo? Então, você vai construir os dois gráficos. Veja que a velocidade é a mesma, né? A velocidade nunca muda. O tempo vai mudando, mas a velocidade nunca muda. De onde é que ele está saindo nessa função horária? Ele está saindo, ó, né? De onde é que ele está saindo? O meu móvel está saindo do 2, ó. Então, nessa questão, eu vou só riscar aqui, certo? Vocês seguem aí, pegam uma régua para ficar bem bonitinho. Então, aqui, você vai só pegar isso aqui, ó, riscar,
Certo? Ok, ó. Então, aqui vai ser o tempo em segundo. Aqui vai ser o espaço em metros. Aí ele está dizendo, ó, quando o tempo for zero, onde é que o móvel está? No 2. Ó. Está o 2 aqui. No 2. Ó. Quando o tempo for zero, ele está aqui no 2. Quando o tempo for 10, aí vou contar aqui de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Né? Quando o tempo for 10, quanto é o espaço? É 62. Eu vou dizer que o 62 é aqui. Ó. Então, você tem que ligar o 10 com 62. Ó. 10 com 62. Lembrando, não é riscado não, pessoal, é tracejado. O que é o riscado é o encontro de onde ele sai para onde ele foi, ó. Ó. Certo? Que é o riscado é esse. Então tá aí, ó. 10 com 62 e 0 com 2. Tá bom? O segundo gráfico eu vou riscar também do mesmo jeito, né? Você faça com bem calma aí no seu, tá bom? Faça com bastante calma. Aqui é o tempo, aqui é a velocidade. Então, tanto faz. Ó, quando o tempo é zero, quanto é a velocidade? 6. Quando o tempo for 2, quanto é a velocidade? 6. Quando o tempo for 4, quanto é a velocidade? 6. Quando o tempo for 6, quanto é a velocidade? 6. Quando o tempo for 8, quanto é a velocidade? 6. Quando o tempo for 10, quanto é a velocidade? 6. Ou seja, a velocidade é algo que não muda, ó, constante. Então, tanto faz o tempo passar, a velocidade sempre será a mesma. Tá certo? Item D, ó. Item D. Pause o vídeo e faça aí. Faça aí o item D. Tá bom? Aí, ó. Ok? Vamos lá para outra. Agora nós vamos usar as propriedades dos gráficos. Ele dá esse gráfico e pede o espaço nesse intervalo de tempo. Nós vimos ontem o seguinte, ó, que no gráfico V versus T, para mim achar o espaço é só calcular a área. A área aonde ele especifica. Ele diz, ele quer, ó, esse pedaço aqui, ó. Ele quer que você calcule essa área disso aqui, ó. Tá bom? Que figura geométrica é essa? Vamos lá. Aqui talvez você não, né, um negócio desse jeito, mas talvez você lembre dessa figura aqui, ó. Não sei se você vai lembrar dessa figura, ó. Que figura geométrica é essa daqui? Opa, vou ajeitar ela aqui, ó. Que figura geométrica é essa daqui, ó? Tá aqui, essa figura aqui, ó. Lembra lá? Uma figura que tem uma base maior, uma base menor e uma altura. Quando eu falo figura geométrica, eu estou me referindo a retângulo, a quadrado, a um círculo, né, a um trapézio. Aí o que é calcular a área? É você lembrar lá daquela formulazinha, ó, de cálculo isso aqui. O nome dessa figura geométrica, o processo daqui tem tipo uma botazinha, né? Ó, ela tá virada, ó. Tá vendo? Ó, que ela tá, ela ali, ó, ela é só você desvirar assim, ó. Aqui, ó, é a base maior, essa base aqui, ó. Aqui é a base menor e aqui esse lado é a altura, ó. Tá vendo? É a altura, ó. Essa figura geométrica aqui, pessoal, o nome dele é trapézio, certo? Trapézio. Como é que eu calculo a área de um trapézio? É assim, base maior mais a menor, base maior mais a menor, vezes a altura dividido por 2. Vezes a altura aqui, né?
dividido por 2. Então, para encontrar o ΔS, basta você calcular essa área, né? Que a área é base maior mais a base menor. Primeiro você identifica a figura geométrica. As mais comuns são trapézio, triângulo e retângulo. Tá bom? Professor, e se fosse um triângulo? Já eu digo. Então, quanto é a base maior? Você olha para cá. Ó. Veja, ó. Ele saiu do 0, foi para o 20. Então, esse pedaço aqui é 20. Mais. Quanto é a base menor? Aí, olha, ó, 10, ó, de 0 para 10, né? Dividido por 2, vezes a altura, né? Quanto é a altura? Quanto é a altura desse camarada aqui? Quanto é a altura? Aqui é a altura dele, ó. Do 1 para o 2, né? 1 para o 2 dá quanto? 1. 20 mais 10, 30. 30 vezes 1, 30 dividido por 2. Aqui, ó. Esse mais esse, 30. Vezes 1, 30. Que dá 15 metros. Ó, alternativa A. Viu? Questãozinha da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Então, essa é a propriedade do gráfico V versus T. V versus T. Professor, você disse que pode ser outras áreas. As áreas mais comuns, como eu disse, é o trapézio, né, que você já viu ali em cima, um retângulo, né, ou um triângulo. Opa, geralmente o triângulo é assim. Ó, certo? Aí a área de um retângulo, né? Como é a área de um retângulo? É lado vezes lado. Como é a área de um triângulo? Um triângulo você sabe que ele tem uma base e uma altura. A área do retângulo, né? Como é a área do retângulo? Lado vezes lado. Como é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Ok? E as três mais comuns na física são isso aqui. Ok? Questão de número 4 diz: um objeto se move ao longo de uma reta, sua velocidade varia linearmente com o tempo que mostra o gráfico abaixo. A velocidade média do objeto no intervalo de tempo compreendido entre 4 segundos e 8 segundos. Então veja que ele, embora que o gráfico, né, é uma questão muito típica, porque ele dá o gráfico de velocidade em relação ao tempo, certo? E ao mesmo tempo pede a velocidade, só que atento para uma coisa, ó, ele pede a velocidade média, certo? Pede a velocidade média. Ó, a velocidade dele aqui era 4, aqui era 8, aqui era 12 e aqui 16. Aí ele pede a média. Como é que eu calculo essa média? Aí você tem que lembrar do conceito de velocidade, né? Velocidade, é que eu sei, né? Conceito de velocidade diz o quê, ó? Velocidade né? O que é velocidade, né? Velocidade é o espaço, né? É o espaço sobre o tempo, ok? Ele diz o tempo, 4 a 8. Então, ele quer a velocidade entre 4 e 8 segundos. Então, daqui você tira logo, ó, se ele estava no 4 e foi para o 8, qual é a variação de tempo? 8 menos 4 dá 4. Mas quem é a variação do espaço? Acabamos de ver na questão anterior que quando eu tenho esse gráfico, né, V versus T, se eu calcular a área, ele me dá o espaço, certo? Só que eu quero o espaço só neste pedacinho, ó, de 4 para 8. Aí o que eu faço? Eu vou até marcar, para não me confundir. Ó. Eu quero aqui para cá. Olha aí de novo, ó, que figura geométrica é. Ó. Então, ó, veja que a figura geométrica é um trapézio novamente. Né? Aqui é a base menor, aqui é a base maior, aqui é a altura. Se você preferir, você pode até retirar ele para cá. Ó.
Estão vendo? Ó? Aqui, né? Essa base maior aqui, ó, quanto é que é, ó, esse pedaço aqui, ó. Olhe para cá, ó, quanto é esse pedaço, ó. Tudo isso, ó. Ou seja, 12, ó. Quanto é esse pedaço pequeno aqui, esse pedacinho pequeno, ó. Esse pedaço pequeno é quanto? Ele pede 4 para 8, né? É 8. E quanto é esse pedaço aqui? Quanto é? Ó, 8 menos 4. Cuidado para não dizer que é 8. 8 é da origem. 8 menos 4 é 4. Então tá aqui, ó. Você tem essa figura aqui, ó. Você tem a base menor, a base maior e a altura. E é só você calcular aqui agora a área, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vou colocar aqui entre parênteses. Base maior, 12 mais 8, né? 12 mais 8 vezes a altura dividido por 2. Vou fazer direto, ó. 12, ó, aqui eu vou cancelar, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Aí dentro eu vou fazer assim, ó, 12 mais 8 dá quanto? 12 mais 8, 18, né? 19, 20. 2 vezes 20, 40 metros. Então aqui dá o quê, ó? 40, certo? Então fica 40 por 4, que dá o quê? Isso, 10 metros por segundo. Então tá aqui a resposta, ó, C. Tá bom? Então eu precisei de um conceito dessa propriedade que diz que a área embaixo da curva do gráfico V versus T me dá o espaço percorrido. Ok? Questão 5, né? Que é a última questão. O gráfico representa o gráfico S versus T. Cuidado que para não dizer que nesse gráfico isso aqui também é o espaço. Não, é só no V versus T. Para o movimento de um ciclista. Considere as posições que se seguem. V ou F justifique sua resposta. Ele pergunta, a trajetória do ciclista é retilínea? Aí a resposta é verdadeira, certo? Não é porque isso aqui é uma reta assim não, tá bom? Porque tem aluno que diz, não, é desse jeito. Se isso fosse verdade, quando eu visse um gráfico assim, ó, quando eu visse um gráfico assim e perguntasse, ó, isso aqui é o gráfico de uma trajetória retilínea, aí você ia dizer, se o aluno está achando que é retilíneo por causa da reta, ele não vai entender quando for esse tipo de questão. Tanto esse gráfico como esse gráfico significa que é a mesma coisa retilíneo. Como é que eu sei? Pela função, né? Pela função, pois aqui, ó, eu tenho uma função do primeiro grau, do tipo, ó, S0 mais VT. Você tem que lembrar que isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, toda função do primeiro grau é uma reta. Pessoal, o que é função do primeiro grau? Aquela lá, ó, 2x mais 1 é igual a 0. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Essa daqui apenas diz que aquele ficou parado, ó, e aquele volta a andar. Então, para essa função, você tem até aqui, ó, o S é menos 10, mais um valor de V aqui, né, que a gente pode descobrir depois, vezes o tempo. Pronto. Então, a resposta é verdadeira. Pede para justificar. Aí você coloca, ó, pois a função horária é do tipo do primeiro grau, certo? A velocidade escalar média do ciclista é crescente? Sim, ó, porque tá subindo aqui, ó. É verdadeiro. Aí justificar. Vou colocar aqui, ó, gráfico, reta crescente.
Reta crescente. Alguém pode perguntar, professor, mas aqui está menos. Não, eu estou me referindo a isso aqui, ó. E o que é uma reta decrescente? Assim, ó, para baixo, né? O ciclista passa pela origem dos espaços em t igual a 2. Ó, ele quer saber esse tempo aqui, ó. Aí, para saber esse tempo, galera, nós temos que calcular. Vamos ver. Como é que eu calculo esse tempo aqui? Primeiro eu escrevo a função e agora eu tenho que achar, né? Eu tenho que achar a velocidade dele para saber se ele passa nesse coisa aí igual a para saber se é 2 mesmo, né? Vamos lá, calcular a velocidade dele. Como é que eu calculo a velocidade? É só dividir o espaço pelo tempo, certo? Dividir o espaço pelo tempo. Vamos lá. Vou riscar demais, né? Aí o que acontece? A velocidade é o espaço que ele andou é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o inicial, né? Como você está vendo aqui, isso aqui é o final. No tempo, quanto for o tempo, ó, daqui para cá, ó, de 6 segundos. Então nós vamos fazer assim, ó, V delta S sobre delta T. V é um final menos um inicial, tempo final menos um tempo inicial. Vamos lá, colocar os valores. Que é espaço inicial, final, 20, menos, que é inicial, menos 10. O tempo todinho, ó, quem é o tempo inicial? 0. Quem é o tempo final? 6. Aí vai dar aqui, ó, 20 menos com menos mais. Ó, menos com menos mais. 6 menos nada é 6. Que vai dar 30 por 6, né? 10 mais 20, 30. 30 por 6, 5 metros por segundo. Certo? Porque 6 vezes 5, 30, né? Então, essa velocidade aqui, ó, ela é 5, certo? Agora eu posso calcular o tempo que ele passa na origem. Como é que eu sei? Quando ele passa na origem, ó, o espaço final é 0. Ó, ele vai passar aqui. Então, eu pego essa função aqui, certo? Eu pego essa função ali, ó, S igual a menos 10 mais 5t, e igual isso aqui a 0, né? Porque ele vai, ó, ele vai, 0, ele quer saber esse tempo. Aí vai ficar menos 10 mais 5t. Passo 5t para cá, e aqui é menos 10, né? Como era mais, passou menos. Menos de um lado, menos do outro, fica positivo, né? Positivo tudo multiplicando menos 1. Que vai ficar assim, ó. 10 dividido por 5, 2 segundos. Então, é verdadeiro, está aqui a justificativa. O movimento do ciclista é uniforme e progressivo? Sim, né? Verdadeiro. Ele é uniforme porque nós sabemos que é uma função do primeiro grau, né? E ele é progressivo porque a reta é crescente. Aí você bota, né? A função é do primeiro grau, né? Aliás, né? Não é do primeiro grau, é você colocar assim, sim, né? Verdadeiro. Por quê? Porque nós temos essa função, ó. Cadê ela? Menos 10, menos 5t. Ok? Mais 5t. Por que é uniforme? Porque a velocidade, ela é constante. Ele é progressivo? Sim, pois a reta é crescente. Beleza? Então, pessoal, tá aí as correções das nossas atividades, tá bom? Reveja o vídeo, se necessário, pause, faça as correções bem direitinho, ok? E revise esses conteúdos, beleza? Valeu, até nossa próxima aula.